Gente, eu não fiz hoje pela manhã, madrugada, por questões óbvias. Vocês viram que eu estou resolvendo esse problema aí do aplicativo. E ontem eu fiquei muito chateada, eu até postei aquele vídeo lá para cada modificação no meu vídeo. Eu vou falar alguma coisa deles e não parei não. Eu vou terminar isso aqui. Se eu ver que tem alguma modificação, tanto no YouTube quanto nesse aqui, eu vou publicar mais algumas coisas que eu sei deles e vou colocar lá. Porque aí, eles me processam. Me processando, como eu falei, eu vou alegar. Eles não processam que eu sou boa, porque eles são bonzinhos, não. Eu vou alegar que eu não tenho condições de pagar um advogado. E aí o juiz tem que colocar um advogado dativo ou pedir para o defensor público me defender. Então eu não posso aparecer num processo judicial sem defesa, sem advogado. Então aí eu peço o advogado dativo ou o defensor que estiver do meu lado para fazer o crime cibernético que tanto o Ministério Público não quer deixar, porque é um dos acusados. Agora eu tenho certeza que é um desses acusados e o Ministério Público está protegendo. E porque o Ministério Público não me processa? Porque eu estou falando a verdade. Né? Eu estou dizendo, é uma instituição, eu estou falando de uma instituição, mas eu estou falando com base legal e o cidadão ele tem o dever de fiscalizar as ações do Ministério Público e de toda a administração pública. Então, o Ministério Público mudou o fato, não é crime cibernético, botou stalkear e mudou o nome do acusado, e botou um acusado só. Quando você fala de um acusado, na ação individual, por exemplo, se eu mover uma ação individual, 3 pessoas me assaltaram, e as testemunhas viram que foram 3 pessoas, e eu vou lá e falo só de uma, e aí eu dou a testemunha diz que são 3, aí eu falo, não, mas aí eu quero processar só uma, os outros 2 são meus vizinhos que eu gosto muito, então eu não quero processar aqueles 2, eu quero processar só aquele ali, que aquele ali eu já não gosto dele, aí não pode. A denúncia de um, se for os outros 2 também, obriga os demais. O Ministério Público é ação pública do Ministério Público, ele pode postergar. O que é postergar? Deixar para depois, mas ele tem que denunciar os 7 que eu dei. Eu dei os 7, ele mandou só um e os outros 6 ele não denunciou. Ele pode postergar no processo administrativo, mais lá na frente. Depois que ele investigar um, chegar aos demais. Geralmente até mesmo, gente, por cautela, ele processar um, ele investigar um para chegar até os demais, nesses casos que através daquele ali vai chegar nos demais, aí beleza, mas não ele mandou um só para a comarca, um suspeito para a comarca, ele tinha que mandar os 7 porque a denúncia de um obriga os demais. O Ministério, o que ele pode fazer, diferente da ação individual, é postergar no processo administrativo, postergar, deixar para depois denunciar os outros 6, mas quando for mandar para a justiça tem que mandar os 7, mais um crime. Então, e crime cibernético eu fiz hoje, gente. Olha aqui o crime cibernético que eu fiz hoje. Crime cibernético. Eu fiz hoje e falei, agora vocês não mudem, porque eu tô dando agora a base para vocês legal. Eu fui lá, fiz uma reclamação no MP. Tá aqui a reclamação. Tá aqui. Olha o que eu fiz a reclamação. E aqui eu não enxergo de jeito nenhum. Aqui eu vou ter que ficar bem perto tá aqui do lado. Olha a minha, que eles estão botando, escurecendo, gente, o meu decote, eles são doentes. Por isso que eu falei, para cada coisa que eles fizeram no meu vídeo, então depois desse vídeo aqui já tem mais ofensa para eles. Depois você já sabe que esse vídeo aqui eu vou falar mais do 7, porque é os 7. Se o Ministério Público tá encobrindo, é porque é os 7. Então, ó, aqui tá. Vou ler pra vocês. O ventilador, gente, tá deixando meu cabelo. E eles estão modificando meu cabelo, botando meu cabelo feio, botando a minha perna magra, minha perna sem músculo, eles tirando o músculo. Eu vou desligar o ventilador. Eu vou ligar o ar. Que é o ar que gasta luz. Então, olha só. Olha como é que ficou meu cabelo. Quero comunicar, aí que eu botei agora, eu fiz novamente, mas falando o fato real, que é crime cibernético, não é stalkear, não é perseguição do artigo que eles deram lá que eu nem me lembro. É isso aqui. Quero denunciar um crime cibernético, artigo 154. Invadir, olha o que está diz o artigo 154A do Código Penal. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
de ação pública, é ação pública. Então, é do Ministério Público. Esse crime, gente, é de ação pública. Ação pública, toda ação pública, condicionada ou não, é competência do Ministério Público. Essa ação é pública com representação, condicionada à minha representação. O Ministério Público não pode fazer conta própria, tem que ter a representação do ofendido, no meu caso. Mas eu fiz a representação, então ele não pode nem voltar atrás, tá? Eu fiz a representação, mas não pode, por exemplo, se eu quisesse voltar atrás, nem cabe. Eu fiz a representação, mas depois que eu fiz a representação, eu não posso me retratar. O Ministério Público tem que seguir adiante. Por isso que a mulher, quando sofre violência contra a mulher, ela faz a retratação. Depois ela se arrepende, se reconcilia com o marido, mas ela não pode voltar atrás porque o Ministério Público é uma ação pública. O Ministério Público não permite. A ação continua porque o Ministério Público está no processo. Entenderam? Ação pública. Então, de ação pública, no meu caso, condicionada à representação. Por isso que eu estou fazendo a representação. Então, fiz a representação, o Ministério Público tem que correr com a ação. Ainda que eu me arrependa, ele não pode voltar atrás, o Ministério Público tem que correr. Então, aí depois a pena, gente, é 3 meses, multa e 1 ano. Mas com isso aqui eu vou na OB e vou fazer uma representação na OB contra o Felipe Ascenz, a Carol Tupinicá, que é advogada, a Aline Soares, que é advogada, o Wagner Santos, que é advogado. Quem for advogado, eu vou fazer representação com o processo, por isso que eu quero o processo. Então, ó, ou seja, a ação, eu coloquei aqui, ó, de ação pública condicionada à representação, conforme o artigo 154B, está dizendo no artigo 154B penal, ele fala, aí eu citei, nos crimes definidos no artigo 154A, aquele artigo que eu li, crime cibernético, somente se procede mediante representação. Então, por isso que eu escrevi, tá? De ação pública condicionada à representação, porque está expresso no artigo 154B, depois do artigo A, que define o crime de entrar em dispositivo à lei e tal. Aí no artigo 154B diz que esse crime, os crimes definidos no artigo 154A, que eu acabei de ler, somente se procede mediante representação. Por isso que eu estou fazendo a representação. O Ministério Público não pode fazer de ofício. Ou seja, por conta própria. Ou seja, ação condicional pública. Eu expliquei, ou seja, ação condicional pública. Por isso estou fazendo a representação para que o Ministério Público possa agir. Ato vinculado, não é discricionário, ato vinculado. Não é discricionário com pena de um membro do MP poder sofrer penalidades. Tá? Qual as penalidades, né? Tá aqui a penalidade que o Ministério Público pode sofrer. Eu vou ler para vocês aqui que eu não acrescentei ali. Olha o crime de responsabilidade que eu comuniquei já ao MP. Comuniquei ao MP que através de outra, na ouvidoria, que isso aqui é ouvidoria, eu comuniquei ao Ministério Público, através da ouvidoria, que um funcionário mudou o fato típico. Então quem responde é o procurador. Porque aqui, ó, a lei crimes de responsabilidade, lei 1079, tá? Crimes de responsabilidade. Artigo 9, são crimes de responsabilidade contra a probidade da administração, na administração. Aí tá aqui enumerando 1, 2, 3, aqui, ó. 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. O que diz a Constituição? Então tem que ser expedir ordens, ele fez ordem errada, ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Expressa. Porque a Constituição diz que o Ministério Público é responsável por ação pública. Ele tem que fazer ato vinculado, ele não fez. Modificou, as atrocidades que eles fizeram, ele está fazendo o contrário que está na Constituição. A Constituição não diz que é competência de instaurar um inquérito, é do Ministério Público. É competência de pedir diligência, fiscalizar a polícia. Eles não fizeram, eles não mandaram. Eles não mandaram, está lá, artigo 129, inciso 7, inciso 8 da Constituição. É a funcionalidade do Ministério Público, instaurar inquérito, pedir diligência, investigação, fiscalizar a polícia para saber se a polícia está fazendo o que está pedindo. E eles não fizeram. Ainda mudaram o fato de e não enviaram só o nome de uma acusada, eles mudaram o fato de que a ação pública, não fizeram a ação que eu falei, que a ação pública é crime
de invasão de dispositivo alheio, crime cibernético. Então, estão agindo contra a Constituição. Crime de responsabilidade. 2 crimes contra a administração pública, artigo 9 da Lei 1079 de 50. Artigo 9. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 4. Expedir ordens. Expedir ordens contrárias à Constituição. Ou fazer requisição de forma contrária. Fez uma requisição contrária à sua funcionalidade lá. Pediu para arquivar em vez de mandar para a delegacia. Contrários à Constituição. A Constituição diz que ele tem que instaurar inquérito, pedir, quando a ação for pública, tem que instaurar inquérito, pedir diligência. Ele fez contrário. Então, ó, 4. Expedir ordens, pediu para arquivar, não mandou, contrário à Constituição. Ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição, ou seja, disposições de forma contrária. Contrário, em vez de pedir diligência, ele trocou o fato tinha. Contrárias às disposições expressas na Constituição. Tá? E aí, no 3, diz assim: não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Eu estou comunicando ao responsável do Ministério Público, ele não tomou nenhuma atitude. Então, são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração pública. O 3 diz a responsabilidade do que é chefe lá no Ministério Público. Não tornar efetiva, tem que tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, dele cometer os crimes, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Os funcionários cometeram práticas contrárias à Constituição. Então, o procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele tá cometendo crime. Por quê? De responsabilidade. Porque ele está no 3 do artigo 9, não tornando efetiva. Não tornar efetiva a responsabilidade, ele tem que responsabilizar os responsáveis. 2, seus subordinados, quando manifestem delitos funcionais, isso é delito funcional, no exercício da função. Quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Atos contrários à Constituição. A Constituição não diz que o Ministério Público tem que alterar fato, pelo contrário. A Constituição não manda o Ministério Público arquivar ação pública, sem ao menos mandar investigar. Ou mudar o fato e pedir para instaurar conforme a conveniência, agindo totalmente contra a Constituição, não instaurando inquérito, não pedindo diligência, já fazendo ao contrário da Constituição, pedindo arquivar, sem ao menos mandar investigar, mesmo mandando as provas, pedindo para arquivar. Então, aí, o responsável do Ministério Público, por isso que eu posso processar o responsável pelo Ministério Público, tá? Então, anotem aí. Lei 1079 de 50, artigo 9, crime contra a administração pública, tá? Probidade na administração pública. 9, a numeração 3 e 4, que nem sei não, tem que dizer as numerações, 3 e 4. Então, é o que eu vou fazer, tá? Mas isso aqui, cada ato, cada coisa que eles fizerem, eu já vou fazer, depois que acabar esse vídeo eu vou lá fazer um vídeo falando mal deles. Como eu falei, eu tenho interesse que é um processo. Mas esse aqui, como eu falei, gente, esse crime cibernético, aí eu ainda coloquei aqui embaixo, ó. Como pena, tá? Eu botei a penalidade, depois eu falei assim, tá? Não vão mudar o fato da denúncia novamente, como fizeram na primeira comunicação. Eu falei a comunicação 974700, que os senhores mudaram para perseguição, stalkear. Estou sofrendo inúmeros ataques de criminosos cibernéticos que entram no meu computador, modificam minhas fotos e vídeos antigos, apagam arquivos, é o que está tipificado no artigo 154A. Entrar no computador alheio, apagar e modificar arquivos. Computador. Modificando, apagam arquivos e entram nas minhas páginas e trocam as senhas, eu não consigo entrar no meu LinkedIn. E me colocam navegando em nuvens e em páginas falsas. Fez a página falsa que eu entro, que pode conter vírus. E trocam senhas e colocam navegando em falsas. Nos anexos, nem vem os anexos, não devem abrir o anexo. Os anexos tem print das modificações de foto antigas que os criminosos cibernéticos fazem as alterações. E de print de modificações de câmera do meu celular quando os gravei.
mas o Ministério Público resolveu colocar que é stalkear. Então, e agora, justiça do crime cibernético. Isso aqui, gente, é a comunicação que eu fiz hoje, novamente. A outra ficou como, foi para a comarca, já está concluso o juiz, por o juiz arquivar, stalkear. Realmente, ele ia arquivar o juiz, porque ali não tem prova suficiente que esse homem, esse meu ex-professor Wagner Santos me persegue. Realmente não tem prova, por isso que ele mandou arquivar. Óbvio, eu não falei isso, eu falei crime cibernético, tá? E agora, gente, tem a lei agora. Do Código de Defesa do Consumidor. Olha só que eles falaram que não é competência do Ministério Público, que da tutela do Ministério Público. Eles falaram que não é tutela do Ministério Público. E eles pediram, gente, eles mandaram meu recurso para o órgão ministerial. O órgão ministerial não, meu recurso for o órgão que indeferiu, sendo que eu no processo penal diz que tem que mandar para o órgão revisor. Antigamente era para o procurador-geral. Mas aí teve a modificação em 2019, que não é mais o procurador-geral, é o Conselho Ministerial de Revisão, tem que mandar para o Conselho Nacional do Ministério Público. Eles mandaram, o meu recurso não, eles mandaram para o órgão que indeferiu, contrário ao processo penal. E a primeira reclamação, eles modificaram, que no começo eles falaram que mandaram para o órgão de defesa, tutela de defesa das procuradorias, centro de procuradorias de tutela de defesa do consumidor, que eles votaram no começo, eles modificaram a primeira modificação, a primeira reclamação, comunicação ambiental, que foi mandado para o órgão ministerial, o órgão de revisão de suporte, a primeira, eles modificaram lá. Eles estão agindo como eles querem, por isso que eu vou processar o MP por todas essas irregularidades, vou responsável que eu posso, porque eu já comuniquei das irregularidades lá, dos subordinados, e nada aconteceu. Então agora eu vou comunicar, vou processar o responsável do Ministério Público, eles falam que não vai dar em nada. Tem isso não, gente. Delegados, a Polícia Civil, eles ficam comemorando a Polícia Civil. Gente, eu tô sem celular, e eu não tô entrando no Instagram, porque o meu Instagram, ele precisa de 2 fatores, login é 2 fatores. O Instagram eu entro e aí manda um código pro meu celular e eu pego o código. E o Facebook também, mas isso não quer dizer nada para o criminoso cibernético, ele tem acesso ao celular, mas eu tô sem celular, esse meu chip eu tirei, eu só botei hoje e eu tirei meu chip, mas eu vejo pelas mensagens que eles mandam no YouTube, né, aí bota os policiais comemorando, sabe, no Google quando eu pesquiso, eles botam imagens de policial comemorando, nos vídeos, e aí falando que eles são, né, aí coloca eles com as roupas, né, imitando as roupas lá da Carol, eles estão cagando pra Carol. Quem eles estão defendendo mesmo é o Felipe Ascenso e o procurador do trabalho Henrique Correia e o Felipe Bernard, juiz de trabalho, tá? E o Felipe Ascenso. É eles que eles estão protegendo. Elas não estão nem aí pra elas não. Mas eles botam como se fosse elas, porque eu ofendi elas. Estão botando a Polícia Civil lá, comemorando um vídeo no YouTube, e com as roupas, usando as cores, as combinações lá deles que eles usam nas páginas dele. Não interessa, não tô nem aí. Eu não quis, gente. Eu não ligo pra essas cores, combinações de cores, que esses malucos me titularam serem deles, né? Ela, maluca, titulou ser dela e assim vai. Mas eu não ligo pra esquizofrenia deles, não. Contanto que não mexa nas minhas redes sociais, no meu trabalho. Continuo fazendo as coisas lá fora. Agora, não monitorando o meu computador, entrando dentro do meu computador, apagando arquivo com desequilíbrios emocionais, apagando arquivo, modificando foto minha antiga da formatura da minha monografia, que eu escrevi uma foto, que eu tirei uma foto comemorando, depois que fiz a monografia. Não modificando arquivos do meu computador, nada disso. Continue do lado de fora. Agora, me ofender é o que eu falei. Pegar o meu computador e ficar me deformando, botando meu cabelo, meu computador não, no aplicativo, né? Pagando o aplicativo para mudar meu cabelo, botar meu cabelo fraco, botar meu olho feio, bem horrível, né? Fazer as coisas me enfeiando ou me ofendendo, colocando escuras minhas partes íntimas, me importunando sexualmente, aí é outra história. Eu devolvo aqui. Aí eu vou gravar outro vídeo, que eu vou gravar agora, e vou falar de vocês xingando, porque eu sei xingar também. Vocês ofendem daí, me falam disso, eu ofendo daqui. Nas minhas redes sociais mesmo, vai ficar pra sempre aí nas redes sociais. Tá? Então fiz outra reclamação e dei o nome dos 7 novamente, tá? Aqui, o nome dos 7. Tá? O nome dos 7.
Quero ver qual é a desculpa. Depois eu sei que a pena é pequena, mas daí eu vou fazer uma representação na OAB contra esse pessoal, tá? Então, eu não ligo não, porque elas ficaram com meus restos. Elas ficaram com meus restos. Eu não quero nada disso. Cor que ninguém sabe que a cor é minha, que a cor é minha, que a cor referente verde é pra mim, então eu quero nada disso. Eu quero minha liberdade cibernética, eu poder entrar no site real, eu poder pesquisar e não aparecer as pesquisas que vocês querem que eu veja. Até no STF, eu fui procurar a jurisprudência do STF, apareceu julgados ali estranhos, porque estava artigo tal, mas não dizia de que, artigo 14 e tal, mas não dizia o artigo de que código, gente. Sabe quantas leis tem no país? Artigo 14, você vai deduzir que é do Código do Consumidor, porque está falando ali no julgado que é a respeito de direito do consumidor, relações de consumo. Mas pode ser outra coisa, tá só o número, mas não está dizendo artigo tal, mas está dizendo de que lei. Então eu percebi que aqueles julgados não eram reais, era do criminoso cibernético me fornecendo através do Google. Então eu não quero que fique fazendo propaganda com coisa a meu favor, quero nada disso, que isso não gera dinheiro no meu bolso. Ninguém nem sabe a quem se refere. Se eu colocasse o Brasil todo verde, tudo verde, ninguém ia se referir, apesar de meus olhos serem verdes, pessoalmente, aqui, gente, fica azul, mas os meus olhos pessoalmente é verde. Apesar de meus olhos serem verdes, o meu perfil antigamente, em 2022, estava verde abóbora, eu botei uma bonequinha assim no pódio, com uma roupinha verde e o cabelo abóbora, estava assim. Apesar disso, se vocês botassem tudo verde abóbora referente a mim, ninguém ia fazer referência o verde aos meus olhos, ninguém ia fazer referência no Brasil todo do verde a minha foto no perfil da bonequinha ou eu de vestido verde. Então isso não vai me interessar em nada e não vai encher a meu bolso de dinheiro, isso não vai encher o bolso de dinheiro. O que vai encher o meu bolso de dinheiro é ter ferramenta para poder trabalhar, fazer minhas aulas e colocar no meu curso para vender. Fora isso, propaganda de insinuações não serve para mim, porque não me dá lucro nenhum. Pode deixar para essas malucas que se intitularam dona do preto, da escuridão do Fio Vernaz, e se intitularam dona do verde, do abóbora, do, sei lá, branco, até o branco da macumba, da religião da macumba, tomaram para si. Então, o branco também do céu, as nuvens, né? O branco da nuvem, do céu não, o céu é azul, o branco das nuvens, tomaram para si. Então, que elas continuem com as alucinações delas, né? Vocês também, eles, com as alucinações, com as cores. Agora, para mim, não me serve nada disso, tá? Porque ninguém associar essas cores a mim. Ninguém associar o verde para mim, o verde dos produtos, de tudo. Ninguém ia associar isso a mim. Pessoas que não me conhecem não ia associar. Da história, quem não conhece a história, das páginas que eles usam cores, não ia conseguir associar o verde aos meus olhos ou a minha roupa verde do perfil lá, quando eu estava em 2022, que eu mudei a foto do perfil das redes sociais. Ninguém ia associar todos o verde dos produtos, de tudo. Aquela bonequinha também que eu coloquei no pódio de verde, pouquinho verde com o cabelo abóbora, porque meu cabelo era laranjado, porque a tendência do cabelo pintado sem ser luz é ficar laranjado. Então eu botei uma bonequinha, eu segurando a taça no pódio, mas mesmo assim ninguém associar todo o verde abóbora a mim. Então cores, combinação de cores, deixa para alucinação desse povo, associar o escuro, o negro, a escuridão do Fio Vernaz, ou, né, que a Carol Arminda Soares, aquele preto dela é em relação a isso, associar a escuridão do Fio Vernaz. Agora o objeto não precisa nem falar, né, gente? Eu deixo para ela se intitular arrombada mesmo, né? Então, gente, eu voltando aqui, Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público disse que não é competência deles. Olha só, vou mostrar para vocês Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei mais o que é a respeito, eu não sei o que é de tutela do Ministério Público, da Promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu não sei mais o que é. Porque se não for ação pública é o quê? Cláusula abusiva não é ação pública? Crime de ação pública? Cláusula abusiva? Eu estou cometendo aqui, artigo 39. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, não é só contrato não, práticas abusivas, não é só cláusulas abusivas não, falei até errado. Cláusula abusiva é uma das coisas, botar o fórum que eles escrevem no contrato, você acaba assinando quando compra qualquer coisa e não lê. Cláusula abusiva. Mas não é nem isso, gente, a cláusula é práticas abusivas. Cláusulas abusivas é uma das cláusulas, é uma das coisas, uma das práticas abusivas. Então não é cláusula, é práticas abusivas. Porque cláusula é uma dessas práticas que vem, a cláusula vem no contrato. Então tá aqui, artigo 39. É vedado ao fornecedor do produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas, aí vem, né, a cláusula, e vem isso aqui. Inciso 8.
colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, como método. Mas existe o Código de Defesa do Consumidor, um código, uma lei específica. Então, é vedado, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inciso 8. Artigo 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, dentre outras. Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, como método. Então, não é o Ministério Público, gente, que tem que fiscalizar isso, sem ser o PROCON. Se não atender o PROCON, é ação pública também, além de crime cibernético, ação pública. Práticas abusivas. Então, mas isso aí não é serviço gratuito, mas só que isso é um serviço gratuito, mas isso é uma oferta. Aí eu vou falar para vocês. Aqui, artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo. Isso aqui não está tornando impróprio ao consumo? Tá. Impróprio ao consumo. Ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Aí vem as alternativas, vou ler de novo. O fornecedor de serviços é um fornecedor de serviço, não importa se é gratuito, está fornecendo serviço. Responde pelos vícios de qualidade. Isso é um vício, gente. Escurecer minhas partes íntimas, fazer o que estão fazendo é um vício. É um vício aí, vício no produto. Responde pelo vício de qualidade que os torna impróprios, está tornando esse aplicativo impróprio ao consumo, ou lhes diminui o valor, no caso quando você paga, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, aqueles decorrentes da disparidade do que eles ofertaram lá, está muito diferente, disparidade diferente, muito diferente, decorrente da disparidade, ou seja, muito diferente, com as indicações constantes da oferta, que eles ofertam no e-mail, ou mensagem publicitária, no Google, quando você digita, vem o aplicativo gratuito, ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Aí vem o inciso 1, a reexecução do serviço. Eu posso exigir a reexecução desse serviço aqui. Eles têm que reexecutar perfeitamente do serviço, sem custo adicional, quando cabível. Quando cabível, porque quando você não... sem custo adicional, ou seja, se você pagou um serviço, ele dá pelo mesmo valor e nem acrescentar, sem acrescentar. Mas se você tiver que acrescentar, é a custa dele. Tá? Mas no meu caso, não tira a responsabilidade dele por ser gratuito, tá? É porque se fosse eu ocupasse o plano dele pago, aí ele teria que dar teria que fazer uma reexecução. Se fosse prejuízo para ele, não tinha que botar o custo para mim pagar mais. É isso. Então, inciso 1, a reexecução do serviço sem custo adicional, quando cabível, tá? E aí, o parágrafo primeiro diz, a reexecução dos serviços pode ser confiada a terceiro. Se ele não puder, não vou poder, porque eu extingui o aplicativo. Então, a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiro devidamente capacitado. Terceiro que faça a mesma coisa, devidamente capacitado por conta e risco do fornecedor. Mas aí quem vai por conta e risco é do fornecedor. Conta e risco do fornecedor. Se não tiver outro aplicativo assim gratuito, conta e risco do fornecedor, vai ter que fornecer o outro. Tá? Mas ele tem, porque esse aplicativo é bastante antigo. Então, e aí o que são, gente, impróprios? Ainda dá classificação de impróprios, porque está aqui impróprios ao consumo. Então, inciso 1, a reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível, ele não tiver nenhum custo adicional, ele consertou o serviço, aí ele teve que ter um custo adicional, mas ele não tem que repassar ao consumidor, tá? Quando cabível, quando você paga, nesse caso aqui é gratuito. Aí o parágrafo primeiro, independente de ser pago ou não, tá aqui. A reexecução, fazer funcionar, dos serviços poderá ser confiada a terceiro. Ele não pode extinguir o aplicativo, então ele não pode fazer a reexecução. Mas aí pode ser confiada a terceiro devidamente capacitado,
por conta e risco do fornecedor. Outro não tem outro aplicativo, ele não consegue dar o valor, ele não consegue fornecer o serviço novamente, reexecutar o serviço, então ele confia a outro com a mesma capacidade, outro aplicativo, mas por conta e risco dele. Então, por conta e risco do fornecedor. E o que torna impróprio? Aí tem a classificação, no artigo 20, parágrafo 2º, diz a classificação do que é esses serviços impróprios. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade, aquela que eu li lá, aquilo que eu li no artigo 39, inciso 8. Então, parágrafo 2º, são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente se esperam dele. O que se espera disso aqui? Nada de extraordinário, razoavelmente, o que se espera dele. Não faça coisas anormais, nem coisas assim extraordinárias, é o que ele ofereceu, nem mais nem menos. Do nada oferece algo que não está lá na proposta e diminui algo, ou diminuir o que ele diz lá também na proposta. Nada, razoável, algo razoável, nada extraordinário, você deu alguma coisa a mais, tem uma ferramenta a mais que não tinha na oferta. Então é razoável. O que se espera dele? Você se espera o que quando você compra um aplicativo desse? Que grave a sua imagem nítida, sem te deformar, sem diminuir o volume do seu cabelo, sem escurecer as suas partes íntimas. É isso que se espera de um produto que se oferece, se oferta, no caso ele está ofertando esse produto. Então, são impróprios os serviços que se mostram inadequados para os fins que razoavelmente dele se espera. Se espera razoavelmente, algo razoável. Você não se espera nada extraordinário desse serviço, se espera que ele cumpra o que ele se propôs a fazer, só isso. Se espera, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentadas de prestabilidade, e não está, e também é impróprio, considerado impróprio aquele, por isso que fala, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, aquelas normas regulamentares de prestabilidade, se o aplicativo ou o fornecedor não cumprir, também o torna impróprio. Tá? E estão seguindo as normas de prestabilidade, eu entrei em contato diversas vezes. E aí você fala, mas o serviço é gratuito, Daniel, isso aí não tirou a minha dúvida. Então eu vou falar para você, para tirar mais a sua vida de vez. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Da oferta, isso aqui foi uma oferta, é um tipo de serviço. Então fala assim, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, isso aqui é um meio, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, o que foi apresentado, obriga o fornecedor que a fizer vincular, ele fez isso aqui vincular. Quando você entra, quando ele oferece serviço, você tem que se logar, dar o seu e-mail, e aí ele consegue seu endereço eletrônico para te oferecer mais produtos. Isso aqui foi um meio que ele fez circular, vincular por aí, para fazer o patrocínio dos seus produtos. Então, se utiliza que se fizer vincular, ou dela se vincular, se fizer utilizar, isso aqui, se utiliza e integra o contrato que vier a ser celebrado. Isso aqui é um contrato. Eu aceitei a oferta. Então, mesmo que não tenha uma relação eu pagar, mas mesmo assim é uma oferta. Eles fizeram uma oferta. Então, isso faz parte de uma relação de consumo. Se eu comprar um plano pago, então isso é uma relação de consumo, uma oferta que eles colocaram vinculando, eles deixaram circular no Google. Se colocar no Google o nome desse aplicativo, está lá a oferta gratuita. Isso aí é uma oferta, uma propaganda para você depois comprar o serviço pago dele, que aí você vai se cadastrar, vai dar o seu e-mail e ele vai ficar oferecendo o serviço pago. Então, meio que ele usou de propagar o curso, uma maneira que ele usou de propagar o serviço dele. Então, tá lá, gente. Olha, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, isso é uma publicidade precisa, veiculada por qualquer forma de serviço gratuito. A propaganda está em forma de serviço gratuito aqui, ó. Qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Serviço foi apresentado para mim, gratuito, eu não pedi nada. Apresentado. Obriga o fornecedor que a fizer vincular. Obriga, ele está obrigado a me fornecer um serviço de qualidade. Obriga o fornecedor que a fizer veicular, porque ele fez veicular esse meio para me fazer a propaganda, para fazer a propaganda, que a fizer veicular ou dela se utilizar.
e integra o contrato que vier a ser celebrado. Integra o contrato que vier a ser celebrado, tá? Então, não importa se o serviço é gratuito, ele tem que vincula o contrato. Nós temos um contrato aqui de relação de consumo, ainda que gratuito, porque se eu comprar o serviço dele, ele que ofertou, essa foi a propaganda que ele fez. E a propaganda tem que seguir toda a informação, a publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, vincula o contrato. Está vinculado a me dar um serviço de qualidade. Por meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular, obriga o fornecedor que a fizer vincular, que fez vincular essa informação, essa oferta, esse produto apresentado, ou deva se utilizar, obriga ele, ele veicular ou deva se utilizar. Não só obriga o fornecedor que a fizer veicular, ele fez vincular a informação, ou deva se fizer utilizar, ou que deva se utiliza desse serviço aqui para mandar propaganda para mim por e-mail, para mostrar que o serviço é bom, para eu querer mais, que aí tem os outros que tem mais ferramentas. Se utilizar. E integra o que, gente? Então obriga ele a me dar um serviço de qualidade. E integra o contrato que vier a ser celebrado. Integra o contrato, e isso aqui ainda integra o contrato que vier a ser celebrado, se eu comprar o pago. Ainda integra esse gratuito ao contrato que vier a ser celebrado. Não só isso aqui, porque é uma oferta. Se integra o contrato que vier a ser celebrado, porque isso é uma oferta, é uma propaganda. Então, é uma informação ou publicidade, tá, gente? Então, não precisa ser ou ter pago pelo serviço, não, porque é o meio que ele utilizou, meio, forma de comunicação em relação ao produto que foi oferecido e apresentado. Foi oferecido serviço gratuito, foi apresentado. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, aqui fala da oferta. E aí a responsabilidade não precisa nem falar, né, gente? Está dizendo aqui, artigo 14, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados, independente de culpa, de raiva, pelos danos causados, tá? No início, sim, esse iniciozinho do artigo 14 caput. O outro tá falando de produtos nocivos. E aqui, gente, no artigo 4, como é que isso, gente, não é tutela do Ministério Público? Artigo 4. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Tutela do Ministério Público, que defende os direitos do consumidor. Se ele não vai defender isso, vai defender o quê? Falando que são assuntos particulares. Não é. Ele está fornecendo um produto contrário ao que diz o artigo 4, o respeito à dignidade dos consumidores, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Ou seja, porque foi comigo em forma particular, não importa. Ele está usando um direito legítimo de fornecer um produto aqui no Brasil para fazer uma violência sexual, importunação sexual, violência contra a mulher, em particular com uma determinada pessoa, uma determinada mulher. Então, é o Ministério Público que agir, usando um serviço legítimo, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que aqui tem essas leis para regular, para ninguém se usar de serviço legítimo no Brasil para cometer atrocidades, né? Senão os criminosos vão começar a usar serviços oferecidos públicos, não, serviços oferecidos no Brasil, segundo o Código de Defesa do Consumidor, disfarçar e cometer outros crimes, como acontece já, pessoal, aplicativos falsos no celular para roubar senha de banco, essas coisas. Isso aí cabe também ao MP, ação pública. Aqui, colocar no mercado de consumo, artigo 39, inciso 8. Artigo 39, inciso 8, como é que não cabe isso, gente, ao Ministério Público? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Ele colocou comigo, por enquanto. Mas isso não tira a competência do Ministério Público. Ele não pode colocar no serviço, mesmo que seja para uma pessoa só, no serviço, contrários às normas do Código de Defesa do Consumidor, porque senão vai pegar a moda e vai fazer com outras pessoas. Eu represento o consumidor, então ele vai fazer isso com outros, com outra pessoa que pagar ele, vai fazer com fulano de tal, ciclano. Então o Ministério Público já tem que coibir. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, que é esse aqui, competentes. Os órgãos oficiais, gente,
foi o Poder Legislativo que legislou e fez a lei do direito do consumidor competente. Ou se normas específicas não existirem, mas existe a lei que regula a relações de consumo. Mas se não existisse, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou contra a entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, Conmetro, conforme a lei regulamentada assim no Conmetro, se não existisse lei regulamentando. Né? Acho que quer dizer, nem de direito do consumidor, quer dizer, a gente regulamentando esses aplicativos de internet, mas tem o Conmetro. Então, não pode colocar no mercado de consumo esse tipo de produto em desacordo com as leis aqui mencionadas. Se o Ministério Público está comendo mosca, eu vou processar. Então, eu acho engraçado. Eu estou fazendo modificação no mosca. Aí fala, ganhei essas bobagens, tá? E, gente, eu não estou chateada, eu estou realmente chateada, mas que eu estou me ofendendo, me enfeiando, atacando, então eu ataco daqui, acabo um vídeo e eu começo a falar deles, igual eu fiz ontem. Não é desequilíbrio emocional, porque se me ofendeu, eu ofendo daqui. Então, mas aí o crime cibernético deu o nome dos 7. Se não acontecer, gente, eles acham que é assim. A delegacia, o delegado é ato vinculado, o delegado tem que fazer a denúncia. Se ele não fizer a denúncia, o BO, não importa se os 7 lá não vão me processar de volta, se não for verdade, não interessa, não cabe o delegado decidir, tem que aceitar o BO. Se não aceitar, aqui também está dizendo crime tá falando da lei ali específica, como o delegado deve agir no inquérito, tá falando de crime de responsabilidade também. Tá? Aquilo ali não é só para o Ministério Público, não. Aquela lei ali que eu li, de responsabilidade, tá falando do superior, no caso do delegado. Que se fizer, responde também, se ele fizer algo contrário à Constituição. E a Constituição diz como é que é um inquérito policial, como a delegacia deve agir. Então, gente, não tem isso de não receber. Mas eles estão botando no YouTube, lá no YouTube, com um monte de policial assim, feliz, rindo no YouTube, e com as combinações das cores delas, dizendo que não vai acontecer nada. Mas não é proteção, não é elas, não. A proteção é eles, que os criminosos são eles. Por isso que não estão deixando, estão cagando para essas mulheres. Eles usam elas para me atacar. Mas eu não quis, por isso que eles estão exaltando elas, porque eu não quero exaltação. A única coisa que eu quero é a minha liberdade cibernética de volta, para eu poder trabalhar, confiar no meu computador, confiar que vai ter lei, que se acontecer de novo, vai ter lei, que eu poder confiar de salvar um arquivo no meu computador, poder confiar em pesquisar uma coisa no Google, ver um filme no Google, sem sabendo que não vai ter nenhum criminoso cibernético modificando com inteligência artificial o que eu vejo no filme ao vivo, pelo YouTube, que eu vejo no filme da Netflix ao vivo, pela inteligência artificial, que eu vejo na Netflix, com uma página falsa da Netflix, igual a da minha alugada, e essas coisas que um criminoso cibernético preparado, pago, faz. Então, eles botam, gente, escurece e eles acham que vai ficar assim, ficou rindo, vai ficar assim. Só que demora, e até lá você fica tendo estresse, que a intenção deles é essa, eles comemoram pelo estresse que eu tenho, porque eles estão magoados, estão feridos, estão muito feridos. A Carol, o pessoal fala que ela luta boxe, ela pagava pro filho dela, acho que o treinador de boxe, ela luta boxe. Aí o pessoal fica falando, né, que se eu ofender ela, eu vou levar uma surra, né, de boxe. Porque realmente, gente, eu nunca briguei na minha vida na rua, eu nunca briguei. Apesar que eu não apanho de ninguém, mas eu nunca briguei. Só que eu nunca, jamais brigaria na porrada com a Carol. Hoje em dia, gente, não existe essa de quem é giraia, não. Hoje existe arma, existe outros meios. Eu não vou usar, claro que eu não vou usar arma, mas se precisar de usar uma arma para me defender, eu uso. Eu vou comprar uma arma. Assim que eu tiver condições, eu vou alegar que eu vou morar sozinha, eu preciso me defender, e aí eu tenho todo o registro. E aí eu vou comprar uma arma, e eu vou viver armada. Na minha casa eu vou andar com arma, pelos motivos que vocês já sabem, né? Então, existe isso não, hoje em dia, de quem sabe lutar. Vocês estão falando, aquela luta boxe. Hoje em dia não existe essa de lutar boxe, de você lutar Kung Fu, ou lutar artes marciais, não, defesa pessoal não. Hoje em dia é arma, é calibre 38, hoje em dia é isso. Então, se ela encostar um dedo em mim, ela vai levar, mas não em forma de levar em forma de briga, não, de ações físicas, não. Eu não vou bater, nem brigar com ela fisicamente, não. No meu caso é arma, bala. Se encostar um dedo em mim, vai ser a última vez que ela vai encostar o dedo em mim. Então eu já vou avisando, que hoje em dia não existe esse negócio
Ah, porque bota aquela luta box. Se não existe, não existe não. Se ela encostar um dedo em mim, vai ser a última vez que ela vai encostar o dedo. Isso ela pode ter certeza disso, tá? Então ela vai ter que aguentar eu falando mal dela, diz prostituta de luxo, diz. Aí o pessoal fala também, falaram que eu não sei inglês, realmente. Eu não tive papai nem mamãe para pagar inglês pra mim, não. Tá? Eu sei muito bem o português e tenho muito conhecimento jurídico. Inglês, infelizmente, eu ainda não sei pronúncia. Eu estudo, mas eu estudei por conta própria. Eu paguei um cursinho, depois eu abandonei o curso. Então, mas isso é irrelevante porque existem pessoas que sabem muito bem inglês, como a Carol, ela sabe inglês, ela sabe, acho que outro idioma, que eu não sei qual, ela sabe português, não. Eu não sei se ela sabe português, mas português, mais inglês ela sabe inglês e ela tem que ter outro idioma, porque para fazer doutorado tem que ter 2 idiomas. E no entanto, mesmo assim, ela não tinha capacidade de dar aula numa faculdade presencial. Ela teve arrumar emprego para ela bem depois para ela dar faculdade online, porque eu falei que ela não tinha competência para dar aula. Aí arrumaram para ela correndo. Acho que foi no ano que eu falei isso, arrumaram emprego para ela na faculdade online. Porque eu falei que ela não tinha competência com 2 idiomas e com pós-doutorado na PUC. Na PUC não, ela tem pós-doutorado na UERJ. Pós-doutorado na UERJ. E ela não tinha competência para dar aula numa faculdade. Quando eu falei isso, eles arrumaram faculdade para ela trabalhar, uma pós online no Rio Grande do Sul, arrumaram para ela, porque eu disse que ela é incompetente para dar aula, que ela tinha que dar aula de como advogar, um cursinho medíocre de como advogar, que isso você aprende na prática. Não adianta você ficar ensaiando a audiência, porque chega na hora totalmente diferente. Tem juiz quando você até cala a boca na hora da audiência, assim, que eu já vi, quando eu trabalhava no direito consumidor, não sei na área trabalhista. Então, não existe isso de você ter 2 idiomas. Não adiantou a Carol Tupiniquá ter 3 idiomas, que ela tem pós-doutorado na UERJ, e ela tem 2 idiomas, tem um inglês e tem um segundo idioma que eu não sei qual é, não vou me arriscar a falar qual, pra não mentir aqui. E mesmo assim ela não tinha competência para arrumar um emprego numa faculdade. Ela só arrumaram para ela depois por causa de mim. Então ela deve tudo a mim. Ela ser glorificada, né, ser exaltada, tudo a mim. Indicação para prêmio, tudo ela deve a mim. O pessoal queria exaltar ela depois que eu falei isso, que ela não tinha competência para dar aula numa faculdade. Depois que eu falei que não adianta você plantar uma árvore se você não cuida, que ela apareceu plantando, você não cuidar da árvore, ela vai morrer. Se você ter filho, você não souber educar. Eu com a mãe dessa como exemplo, educar. Se fazendo prostituta de luxo. E não adianta você fazer um livro que você não vai vender, que o livro dela não vende, se um juiz não indicar, né? Por isso que ela se fez lá, que estava no dia tal da música tal, porque senão o juiz não indicava o livro dela para vender. Você vai comprar se um juiz indicar, porque as pessoas só compram o que os juízes indicam, que a maioria hoje estuda para passar em concurso público, magistratura. Então não adianta você fazer um livro que você não vai vender. Então não adiantou ela ter 2 idiomas, se ela tem que se fazer de prostituta de luxo, fingir esposa, fingir namorada. A novo casal trabalhista, se fingir namorada séria, se fingir de esposa, diz que esposa, não adianta. Se você ter 2 idiomas, você tem que se fazer, se colocar aí para jogo. Aí diz que esposa fajuta. Não, diz que esposa. Então não adianta você ter pós-graduação doutorado, né, na UERJ, com a latina, 2 idiomas. Então ficou falando que eu não tenho idioma, tudo bem, eu não tenho. Fiz um curso, abandonei. Mas, em compensação, eu tenho conhecimento jurídico, eu sei dar aula, tenho competência, coisa que ela não tem. Ela não tem nem competência para dar aula, e ela tem 2 idiomas, e ela teve que se fazer de lançar o disco esposa, se colocar para jogo, fingir de parceira, de namorada, séria, quando só tinha sexo, se fingir de esposa, para poder ter a indicação do livro dela, para poder se destacar, para poder ficar no meio dos juízes lá, no Trabalho Impecável a princípio, e depois foi descartada pelo próprio Trabalho Impecável. Aí teve a ajudinha do Ascensa, foi indicada para prêmio. Depois que foi descartada e tentaram exaltar ela, e arrumaram um emprego para ela na PUC Rio Grande do Sul. Arrumaram para ela online ainda, bem depois. O que é que adianta você ter 2 idiomas? Ou seja, quando a pessoa é incompetente, não adianta fazer forçação de barra. Porque não adianta. Se você é incompetente, não adianta fazer forçação de barra, indicar para prêmio de indicação para prêmio, que é só entre essas pessoas mesmo. Como é que fala? Não adianta você fazer uma forçação de barra colocando uma pessoa com indicação para prêmio. Que eu esqueci o nome, que as pessoas até falam.
tem certos tipos de cargo que ai meu Deus, que é indicação, mas é algo privilegiado, são coisas assim, não é igual nas Olimpíadas, que é igualdade de pessoas, você estuda, luta e ali você é aprovado no concurso público. Então é pessoas igualdades, não tanta igualdade assim, pessoas que estão mais tempo, pessoas que estudam com 2 idiomas, igual ela, que estuda em colégio particular, e outra pessoa mesmo que veio de baixo e tal, teve mais dificuldade, mas estão ali, né, competindo, igual o africano. O africano ele ralou lá no país dele sem ajuda de ninguém. Tem o americano lá nos Estados Unidos, que eu falo que ganhar nos Estados Unidos é mais gostoso. Aí tem uma pessoa lá dos Estados Unidos, né, toda equipada lá nos Estados Unidos, né, com todos os recursos que a escola ou o país dá para ele. E lá o africano vai e ganha. Ele ganha. Nas Olimpíadas é assim. É diferente desses prêmios, né, elitizados. Prêmios elitizados, indicação para prêmio, prêmio tudo elitizado. Esse prêmio elitizado, gente, esses prêmios elitizados. Indicou ela para prêmio. Bem depois que eu falei dela, que ela não tinha capacidade, e arrumaram emprego para ela na PUC do Rio Grande do Sul. Aí, o que adiantou ela ter 2 idiomas, ter tanto estudo, estudar em colégio particular, ter que fazer pós na UERJ, uma faculdade boa. O que adiantou ela ter curso de inglês, que ela fala muito bem inglês, e ter um segundo curso? O que adiantou ela ter um segundo curso, ter inglês e ter um segundo curso, se que adianta ela ter um curso de inglês, que ela se vangloria tanto da educação que ela teve, se ela teve que chupar os ovos do juiz, fazer de esposa, para poder estar no meio do juiz lá no curso medíocre de como ensinar a advogar, e depois puxar os ovos para não sei quem, para estar na PUC do Rio Grande do Sul. Né? Alguém arrumou para ela no Rio Grande do Sul, porque tentaram exaltar ela de toda forma quando comecei a esculachar ela. E aí colocaram ela, indicaram ela também a prêmio de personalidade do ano, personalidade de emprego, sendo que ela nem trabalhar numa empresa de verdade ela trabalhava. Ela tem um escritório jurídico, como milhares de advogados com escritório no Brasil, porque existe mais advogados no Brasil do que brasileiros. Então, o que adiantou os 2 idiomas dela? Não adiantou nada. Em compensação, com todas essas pessoas em cima de mim, eu passei em 3 concursos públicos, sem a ajuda de ninguém, sem cursinho. Então, eu me glorio muito mesmo de mim, muito mesmo de mim, tá? Então, eu não tive ajuda de ninguém, não precisei puxar o saco de ninguém, chupar os ovos de ninguém, e ela ainda só foi exaltada por causa de mim. Então, por isso que eu falo, se eu morrer, a farra acaba. Então, é vantajoso para ela que eu continue viva. Tá? Ela e a Ariane Soares, elas ficaram com os meus gestos, eu não ligo não. Não quero nada dessas bobeiras de propaganda, dessas bobeiras de cores, que ninguém não se refere, não dá nenhuma referência, nenhuma associação com nenhuma delas, nem a mim. Essas coisas, elas que se intitulam dono do mundo, né? Do amarelo do mundo, do amarelo do mundo, a cor de ouro do mundo, do verde do mundo. Aí é a esquizofrenia de cada um. Mas no meu caso aqui, eu não quero nada dessas bobeiras pra mim. Só conseguir exaltação porque eu não quis. O que eu quero é a minha liberdade cibernética, mas isso eles não podem dar, porque eles têm que ficar me monitorando. O que eu quero é a minha liberdade cibernética, eu vou conseguir. Vocês acham que eu não vou conseguir, gente? Vocês não me conhecem. Não me conhecem. Se eu gasto o dinheiro que for, mas eu consigo a minha liberdade cibernética. Eu vou processar o MP, o Ministério Público. Isso vocês podem ter certeza. Deixa eu ver aqui. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou processar o Ministério Público, porque está aqui que eu posso processar. Crime de responsabilidade. Porque modificou, eles fizeram atos contrários à Constituição. E eu posso processar o responsável do Ministério Público, como vocês viram, porque ele não tomou as providências cabíveis. Tá? Então, essa inveja dela de ficar fazendo isso, porque vocês não aguentam ficar fazendo isso nas minhas imagens, botando eu feia, botando eu com cabelo pouco, e depois fica comemorando, ganhamos, que isso é ganhar, na mente deles, cometer crime, isso é ganhar, olhos nus. Eu vou viver muitos anos, eu não tenho culpa dela estar feia, eu tô bem, graças a Deus. Eu não tenho culpa dela estar feia não, mas eu vou falar, porque se vocês falaram, vocês têm que aguentar. Se vocês não aguentam, tomem remédio ou parem de me vigiar. Vocês não estão vocês não estão me vigiando ciberneticamente, então vocês aguentam. Para me vigiar, vocês têm que vigiar com o pós e os contra, porque agora vocês têm que ouvir. A mesma coisa a Ariane Soares. O que adiantou a educação da Ariane Soares? O que adiantou ela nascer
ela vai se criar no Leblon, então ela tem que se fazer de esposa do Felipe Bernard, juiz, para poder se destacar no GRAM, porque no GRAM Concurso tem milhares de professores, igual a ela. Então ela tem que se fazer de esposa para se destacar, tem que fazer. O que é que adiantou o curso de inglês dela? Então eu me orgulho sim, gente, porque eu não tive cursinho, mas eu consegui estudar e estudo sem a ajuda de ninguém. Mas tiveram tanta ajuda e mesmo assim tiveram que puxar o saco de um de outro, se fazer de esposa para se destacar. Eu não pedi ajuda de ninguém, pelo contrário, eu rejeitei. Quando quiseram me ajudar, eu não quis, porque o que eu queria, eles não queriam me dar, que é a minha liberdade cibernética. Querem me ajudar, mas querem mandar em mim, ninguém manda em mim. Querem, nós vamos ajudar você, mas você tem que fazer assim, assado. Ninguém manda em mim, você juíza. Eu vou ser juíza, mas não agora. Bom, eu vou viver bastante tempo. Eu tenho a saúde do cão. Vocês estão todo ruim. A Carol tá toda ruim, perdendo cabelo mesmo. Tava peruca, aquilo ali é peruca. Botaram o rosto dela modificado, cheio de prega. Mas eu dei as dicas. Se ela quiser seguir, ela vai ficar com a pele bonita. E botaram magro, igual agora. Eu tô botando magro. Gente, tô acima do meu peso. E botaram bem magra. A Ariane Soares tá magra. Eu vi no Google. Ela bem magra, bem seca. De tanto trabalhar e dá. Ficou magra. Porque quando você dá, você dorme pouco. Ela dorme pouco, então ela dá bastante. Então ela dorme menos. Então a Ariane Soares está bem feia, magra. O filho de paciência está feio, não gosta que eu fale, o olho fundo, de tanto ficar madrugadas, dormindo um pouco, para ter que ver o relatório todo dia da minha vida diária. Porque para você ver a minha vida diária, gente, tem um relatório, você tem que perder tempo e ver a minha vida. Se você não vê assim ao vivo, acompanhando, você perde um tempo do caramba para monitorar a minha vida, vendo o que eu pesquisei, vendo o relatório todos os dias. Então, eles devem dormir umas 4 horas só de sono, porque tem o trabalho deles, tem a vida deles com a família deles e ainda tem que pegar o tempo deles lá, encaixar para ver o relatório diário da minha vida. Ou seja, por isso que eles estão com o olho pequenininho, igual o Henrique Correia, eu trabalho com o olho pequenininho, bem fundo assim, cheio de bolinha, bem fundo, porque ele dorme umas 4 horas de sono só, porque ele tem que ficar vendo o relatório diário que é mandado para ele do criminoso cibernético. Aí você vai ter que cuidar da família dele, né? E vai ter que cuidar dos filhos, do trabalho, porque ele é procurador do trabalho, e ainda por cima, gente, ele escreve livro. E desse tempo ainda tem que pegar 4 horas ali, algumas horas ali, para ver os meus vídeos, tá? Se ele não assiste a vídeo, ou ver o relatório do meu dia, o meu relatório diário que eu faço notícia. Então, muito tempo que eles perdem. Então, por isso que eles estão com o olho fundo, estão assim, acabados. Eu não, durmo 8 horas, eu não perco tempo com esse povo. Eu aproveito que eu tô falando aqui, porque eu faço atividade física. Então eu durmo bem, eu durmo 8 horas de sono, eu estudo quando tenho que estudar e eu faço o que eu tenho que fazer. Eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Eles não. Eles vivem pra mim, estão todos ruins. O Felipe Bernard também tá acima do peso, tá com o olho caído assim, cheio de prega. Porque além de fazer o livro dele, que tem que fazer o livro dele, tem que dar aula, e ele é juiz do trabalho, requer muitas sentenças, e ainda desse espaço, ele ainda tem que tirar um tempinho para ele ver o relatório do criminoso cibernético que é mandado para ele, do que eu fiz todos os dias. Ó, ela fez isso. Além de assistir meus vídeos, que os meus vídeos às vezes é 2 horas. Então ele tem que ir lá assistir o relatório que o criminoso cibernético mandou, do que eu fiz naquele dia, no dia anterior, e ainda ver meus vídeos, requer tempo. Então quando que eles vão dormir? Aí acaba dormindo só 4 horas de sono. Aí começa a ficar acabado, porque 4 horas de sono, aí começa a parecer que tem aquele soco no olho. Elas também, a Carol, a Ariane Soares, elas fazem a mesma coisa, elas fazem a mesma coisa para poder, porque elas são apaixonadas por mim também, para ver que pé tô, como é que eu tô, se eu tô me saindo bem, se eu tô me destacando. Então elas estão também mesmo assim. Então elas estão perdendo tempo comigo, vendo o relatório que o moço passa para elas, para ver como é que eu tô bem, se eu tô estudando, o que é que eu tô fazendo. E aí elas também passam, além disso, tem que trabalhar, né? Tem que fazer as coisas dela. Aí acaba que ficando poucas horas de sono também, acabam ficando acabadas, igual a Carol, perdendo cabelo, estresse, quando ela me vê bonita assim, com os olhos, né? Bonita assim, aí ela tem entrega. A Carol, ela fica perdendo cabelo porque de estresse, porque ela vê meus olhos bonitos, meu cabelo bonito. A Ariane Soares veio bonita, mais velha do que ela, eu tenho 41 anos, gente, eu vou fazer 42 agora em dezembro. E a Carol me vê, a Ariane Soares me vê mais nova do que ela com a cidade, ela começa a ficar louca. Não, nem come. Aí tá magra, seca lá. Se parasse dar periquita e dormir as horas de sono que tem que dormir, estaria também rejuvenescida. Mas não faz isso, aí fica com inveja de mim, né? Porque eu não perco tempo. Se eu tivesse casada com 41 anos, se eu estivesse dando por aí a torta direita, eu também ia ficar com a cara de acabado, porque eu ia dormir menos. Eu ia dormir menos. Igual ela dorme, porque a outra metade do dia é dando por aí.
Então ele vai dormir menos, com certeza. Tá? Então, é inveja, tapa na cara. Por isso que eu gosto de aparecer bonito, que é tapa na cara deles. Agora, modificar meu rosto no fotos atrás, sabe? E eu sei, gente, que a penalidade é curta. Aqui tá a penalidade, é muito curta, olha aqui. Mas o macete não tá nisso aqui não. O macete tá na representação que eu vou fazer no Ministério Público. Eles me prejudicaram, eu vou prejudicar eles também na parte financeira, nem que seja um pouquinho. Eu vou fazer o que é para ser feito, que é representação do Ministério na OB. A OB eu faço representação. Tô suando, porque tá muito suado. Gente, suado. Aí eles estão fazendo modificação. E o Ministério Público, o que a minha chateação é que acha que é impunidade. A impunidade deles falar que vai ficar assim mesmo, porque o Ministério Público cometeu um monte de crime achando que vai ficar assim, que eu não vou processar. Eu vou procurar o escritório pessoalmente. Mas caso não tenha um escritório, eu tiro a minha OB. Mas eu vou achar o escritório, só questão de achar um escritório, que a lei tá aí, eu posso processar. Nessa lei aí, 1029, artigo 9, acho que é 1029 de 50, ou 1079. Agora eu tirei daqui. Era 1079. 1079. 1079 ou 1029. Artigo 9, inciso não. Numeração é 3 e 4. Então eu posso processar o Ministério Público ou o procurador. Mas eu sei que é eles, estão com medo de uma ação penal. E outra coisa, vamos lá. Que já vou falar mal deles também do outro vídeo, mas eu vou falar aqui também. O procurador Trabalho em Correia, ele apareceu. Se vocês verem lá no post, lá da página dele do Face, se vocês voltarem para trás, tem uma foto que ele tá na piscina, assim, abraçado com uma mulher morena clara, meio fortinha, uma morena clara de cabelo liso, que não é a Carol, que a Carol é magrela. Uma morena clara, gordinha, meio forte, gordinha não, meio forte, e com cabelo escuro. Ele do lado dela com champanhe, assim, não, champanhe não, cerveja, assim, e ela bem abraçada, assim, com ele na piscina, e do outro lado tá a irmã e o marido na piscina. Uma piscina lá, acho que de um prédio lá, de um apartamento. Tava ele na piscina com a morena clara, que não tinha nada a ver com a Carol. E a irmã do outro lado com o marido na piscina com cerveja. Essa época, gente, que ele apareceu igual um retardado com a aliança. Então aí do nada ele tentou insinuar que estava com a Carol. Depois ele tentou insinuar que preferiu a Carol, porque ele fica com os restos do Felipe, sempre com os restos do Felipe. O Felipe Bernardes, como eu falei, ele é gay não, ele joga de dois lados. Porém, mesmo jogando de dois lados, ele me persegue, porque ele me persegue, como criminoso cibernético que é, também me persegue. Em vez de viver a vida dele, porque eu não aceito. Pra mim, o homem, ou ele é homem, ou ele é homossexual. Não tenho nada contra homossexual, eu sigo a minha fé, eu acredito na minha fé, eu já sei pela minha fé na Bíblia, que é contrária. A minha fé é contrária à prática, mas não só do homossexualismo, de outras coisas também, como adultério, como várias outras coisas. Mas eu respeito, tanto que meu amigo, ele tinha a opção dele, eu respeitava e andava com ele, mesmo sendo evangélica, tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim como eu não bebia também. Então não é só, igual muitas pessoas perseguem só, mas tem muitas coisas de que hétero também faz que é errado, que o evangelho considera errado. Se é pra falar, tem que falar das coisas que o hétero também faz de errado, se é pra pregar, mas eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é eu não fico, porque o homem pra mim, ele é um homem ou ele é homossexual. Se ele quer ser homossexual, beleza, mas pra mim não serve. Pra mim eu tenho que ser homem pra mim. Se ele é homossexual e pega mulher e pega homem, tem outras opções aí, como eu falei, eu não quero, mas tem outras opções aí, tem gente que gosta, tem gente que não liga, tem mulher que aceita. Homem que goste de mulher e de homem, eu não aceito. Eu não quero homem que goste de homem, eu quero homem que goste de mulher. Por isso que a pessoa tem que ser sincera consigo mesmo e com outra pessoa. Se ele gosta de um homem, tem que ser sincero. E com a outra pessoa, não enganar a pessoa, olha, eu vou ficar com você, mas eu gosto de homem também. Que aí a pessoa decide, não, pra mim não serve, eu não quero uma pessoa que goste de homem e de mulher. Mas você tem que ser sincero. Se não gosta de homem ficar escondendo, pegar e ficar oferecendo vantagem, vou oferecer vantagem pra fulano, pra ciclano, vou oferecer vantagem pra Carol, pra ela fingir ser minha parceira. Mas eu gosto também de homem, tá? Ela deve saber, não deve ligar. A Aline só é uma coisa, deve ser, vou pra Itália fingir de ser minha esposa, mas você já vai sabendo que eu gosto de homem. Posso ser que ela não ligou também,
mas eu ligo, não quero. Ah, você gosta de homem? Então, beleza, pra mim não serve. E eu sou passiva ainda por cima, que eu não gosto. Eu gosto de me fazer de mulher também, igual você. Eu sou homem com mulher, eu sou o homem com a mulher, mas eu gosto também de me fazer de mulher com um outro homem. Mas a pessoa tem que ser sincera com a outra. Pra mim eu não quero, pra mim não serve, eu não quero. Tá? Sua opção, mas eu não quero. Pra mim eu quero um homem que goste só de mulher, que não seja passivo com outro homem, que se faça de mulher não. Quero um homem macho, que não se faça de mulher para outro homem não. Mas se for o caso, essas mulheres aceitam. A Ariane Soares, se fosse o caso, não estou falando que é. Posso ser que a Carol aceite, a Aline aceite. Então já vou avisando para você parar de me perseguir, Felipe Hernandes, parar de me perseguir no computador, no celular. Porque se você for esse tipo de homem, que é homem ativo e é um passivo com outro homem, gosta de ser homem com a mulher e ser mulher, saber como é que é ser uma mulher também com outro homem, já vou te avisando que eu não sou como a Ariane Soares e a Carol, eu não aceito, eu não quero, tá? Então, procure outras mulheres aí, porque cada um, gente, sabe de si, cada um gosta do que quer. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu não sou desse tipo aí, não. Se você quiser, você procure aí outras pessoas. Então, já pare de me perseguir desde já, tá? Então, gente, eu vou fazer atividade física, que já deu 1 hora eu falando, e eles continuam modificando. A minha raiva só é essa, que eles continuam modificando um aplicativo que era para o Ministério Público fazer alguma coisa, o Ministério Público não fez. E o crime cibernético era para eles pedirem para modificar, eles não fizeram. E eles ficam debochando que vai ficar por isso mesmo, fica falando da polícia, que não é assim, a polícia tem que agir independente. Só meu problema é o dinheiro, gente. Aí ficou se gloriando. Como eu falei, eu trabalhei nos melhores órgãos. Aí ficou se gloriando cada da minha situação financeira. E daí foi bom pra mim, porque esse tempo eu estudei mais do que nunca. Aprendi tanta coisa. Desse ano pra cá que eu fiquei na minha mãe, aprendi que enfiei a cara nos estudos, aprendi muita coisa. E antes disso, também estudando para concurso, os anos que eu não consegui trabalho, não tinha opção, ficava em casa estudando. Fiquei estudando. Então isso me valeu para agora, para o meu curso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora no meu curso eu vou vender os meus conhecimentos. Eu tenho conhecimento, então eu vou vender meu conhecimento. Gente, que não é errado. Não é errado você não saber inglês, você não saber francês. Não é errado. Você tem outro conhecimento que você pode vender. É igual uma pessoa que tem um conhecimento, gente, de informática, programação, planilha de Excel. Tem gente que vende esse conhecimento, ensina como criar no Excel, só pelo Excel a criar, através de fórmulas e tal. Ele não é menos do que alguém porque ele não tem um curso de inglês, ele está oferecendo um produto dele, que é você fazer, você produzir através do Excel. Eu compraria um curso desse, a mesma coisa sou eu, estou vendendo um curso para você aprender letra de lei, porque eu sei letra de lei pelas técnicas que eu usei, que é escrever a letra de lei através de questões, fazer questões em forma de letra de lei para fixar o conteúdo, ler o conteúdo ouvindo. Essas são técnicas que me fez aprender letra de lei, me fez passar em 3 concursos. Então eu estou vendendo o que eu sei. Se eu fosse professora de inglês, óbvio que eu dava aula de inglês, igual o procurador do trabalho em Coreia. Ele dava aula de inglês, porque ele fez intercâmbio nos Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos, ele fez curso que o papai dele pagou, não é errado. Ele nasceu numa família alta, de classe média alta, ele teve condições, os pais dele tiveram condições de pagar um curso para ele de inglês, não tem nada demais. Mas ele vendeu o conhecimento dele, quando ele estava dando aula, que eu tenho um livro dele, o livro dele diz que quando ele estudava para procurador do trabalho, ele dava aula de inglês, num cursinho. Mostrou até o cursinho lá, que arrumaram para ele, dava aula de inglês. Ou seja, ele vendia um conhecimento que ele tinha. Entendeu? A mesma coisa. Eu não sei Excel. Se você falar para mim fazer cálculos, fórmulas de Excel, eu não sei. Eu vou pagar um curso para aprender isso. É um negócio de Excel. Um programa de Excel. Que a maioria das pessoas. Eu estagiei no escritório que ninguém sabia mexer em Excel. Ninguém. Eu sei o básico de Excel, umas fórmulas, essas coisas. Então, ele tem um produto para vender. Um rapaz que vende esses programas, esses cursos de como você fazer Excel, como você fazer fórmulas no Excel. Então, isso não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro, gente, que tem coisas no direito que você precisa do inglês. Como eu falei, o que adiantou a Carol ter inglês se ela não utilizou só para fazer após o pós-doutorado dela e conseguir marido, nem marido, para conseguir macho. Porque quem faz pós não quer da faculdade, falaram que eu queria um cargo público para conhecer, para conseguir status para ter marido. É o contrário, é ela que queria isso. Porque quem faz pós-doutorado sem querer dar aula em faculdade é para ter status. Quem quer fazer pós-doutorado
na UERJ e não quer dar aula, como ela não dava aula numa faculdade, faz pra quê? Fala que é pra pesquisa, nada. Faz pra ter status, pra arrumar homem. Pra dizer, ó, eu sou doutora e tal. Só pra isso. E mesmo assim ela não conseguiu. O que adiantou o apoio dela, o inglês dela, se ela não dava aula na faculdade? Ela teve que chupar os ovos dos outros pra ter isenção, pra poder vender o livro, pra poder estar no meio do juízo. E depois, por minha causa, porque ela me conheceu, tentaram exaltar ela, indicar ela pra prêmio, que ela nunca foi indicada antes. Foi indicada por causa do Ascenso, seus parceiros, porque não tinha ninguém do Trabalho Impecável lá. Então não foi da parte do Trabalho Impecável que indicaram ela, foi da parte do Ascenso. Não tinha ninguém lá, a Felipe Bernardo não estava lá, ninguém estava lá, ninguém. Tinha um velho lá de São Paulo só, tinha ninguém lá. Nem a tal prima estava lá na premiação. Então só porque ela me conheceu que indicaram ela e arrumaram um emprego para ela na PUC do Rio Grande do Sul. Na PUC não, na PUC. Na PUC do Rio Grande do Sul. Então o que adiantou o idioma dela? Não adianta. Tem gente quando é incompetente, não adianta não. Então o que adiantou o idioma da Ariane Soares se ela dá aula de direito de trabalho? Ela tem um idioma, mas o que adianta o idioma da Carol Tupiniquim só serviu para ela fazer o mestrado e a pós, porque precisa de 2 idiomas, só isso. E para ela viajar no exterior e falar no exterior, só isso. E para fazer a pós, né, que é com a pós-graduação, pós-doutorado, ela arruma homem, né? E mesmo assim não conseguiu. Faz status, que se você faz pós-doutorado, é para arrumar homem, para ter status, para arrumar homem rico. Aí falavam que era eu. É ela, que é eu, para ter status. Eu arrumar, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, gente, mas não tem status. Porque o presidente lá dos Estados Unidos, aquele presidente não, aquele homem que é muito rico, que eu esqueci o nome, Trump, aquele homem que queria ser presidente. Ele tem muito dinheiro, mas ele não tem prestígio. Então, como presidente, ele quer o limite, prestígio. Então, a Carol tinha dinheiro, mas tinha prestígio. Aí faz pós-doutorado para status. Ela, assim, não eu. Que falaram que eu queria ser juíza para poder arrumar um homem rico, gente. Se eu quisesse arrumar um homem rico, seria outra coisa. Não, trabalhar, juntar dinheiro, botar um silicone, que é a única operação que eu vou fazer, mas não é por causa de homem, não. Vou fazer por causa de mim. Que eu gosto, eu acho bonito. A única operação que eu faria, eu não faria plástica, nada disso. A única operação que eu faria era de colocar silicone, colocar peito, que eu acho bonito. Eu colocaria só peito. Mas o restante, eu não faria plástica, nada disso. Eu vou fazer ginástica facial, creme, bastante creme, mas essas coisas de plástica não. Mas colocaria, eu faria operação de silicone. Então eu botaria silicone, investiria no meu corpo, porque eu sou bonita, gente, eu não preciso. Eu só teria que abrir as pernas, igual a elas aí, né? Mas eu não faço isso, só casando. Então, só casando, se quiser, se não quiser, com uma merda, vá pra merda. Então, essa pessoa, ela sim, que ela fez após o pós-doutorado, ela sim, ela fez para ter status. Aí quiseram empurrar pra mim, que eu fiz, eu sou tão feia, né, igual a ela, tão feia pra poder querer, porque ela é feia. Então, ela tem que impressionar com dinheiro e com estudo. Então, ela fez pós-doutorado para impressionar os homens ricos, para ela juntar o útil ao agradável, né? Ela tinha dinheiro aqui, o status. Então, que ela não tinha conhecimento com alguém. Então ela pegou o juiz, que tem muita gente de escritórios aí, gente, donos de escritórios, que não conhece juízes, que não conhece desembargador, tá? Tem que conhecer através de outros juízes, muitos escritórios. Então ela não tinha dinheiro, mas não tinha o status. Ela estudando, fazendo pós-doutorado, com os 12 idiomas delas, serviu para isso, para ela fazer pós-doutorado, para conseguir status, para conseguir homem com dinheiro e status, homem com dinheiro e poder, que é o que ela queria, tá? Porque ela é feia. Então gente feia tem que ou ter dinheiro ou status, né? Os dois melhor ainda. Agora, pra que não eu? Falaram que eu queria cargo público para conseguir marido rico. Gente, eu para conseguir marido rico, eu sou bonita, né? Eu não precisaria de um cargo público. Estudar tanto para um cargo público para conseguir marido rico para dar golpe do baú. É só cuidar da minha aparência mais ainda, tá? Isso aí é a Carol Tupiniquim. E uma coisa, a Ariane Soares, que adiantou o curso de inglês dela, gente? O curso de inglês dela é pra quê? Porque ela não dá aula de curso de inglês num grande concurso. No grande concurso, ela dá aula de como passar no concurso. Ela dá aula de direito de trabalho, processo de trabalho, CLT. Ela não dá nada de curso de inglês. Então, cada um na sua devida competência. Eu passei no concurso, eu posso ensinar você técnicas de como aprender letra de lei. Porque funcionou comigo, eu posso te ensinar a estudar, como estudar, resumido, constitucional, direito administrativo, que cai em todos os concursos. Porque funcionou comigo na prática. Eu passei em concurso público, não passei entre os primeiros, mas eu sei, eu estudo há 6 anos e 100%. Então, os meus erros também, tem erros e acertos. Os meus erros também servem como experiência para você não errar. Então, eu tenho técnicas de gravar, eu já mostrei para vocês que eu sei
a letra de lei quase toda, são 100 que os artigos estão. Como é que eu aprendi? Fazendo questões. E eu vou passar isso para você vendendo meu curso. Tá? Então não vem comparar porque eu não tenho curso de inglês, não vai interferir nada na vida dos meus cursos. Eles são pessoas abomináveis, eles tentam vetar a gente todo dia. O que é que o curso de inglês tem a ver? Né? Mesma coisa a Ariane Soares. O curso de inglês dela só serviu para impressionar macho, né? Porque ela dá aula no curso, ela tem dinheiro, mas ela não tem prestígio, tá? Prestígio e poder. Mas ela é mais ou menos graciosa. A Carol já é mais feia. Então, ela fez para impressionar. Porque eu acredito que uma pessoa que faz pós-doutorado com 2 idiomas, não quer dar aula numa faculdade, ela foi dar aula bem depois, online ainda, não é por causa de pesquisa, não. Porque quer fazer pesquisa. Pesquisa só com pós, não. É porque ela queria status, prestígio, para poder arrumar um homem rico e com poder. Não é só homem só rico, homem rico com poder. Como ela é feia, tem que pressionar de outra forma. Impressiona com status, que é com pós-doutorado, tá? Porque quem faz pós-doutorado, pra mim, é pra dar aula. Ainda mais na área dela, que é direito do trabalho. Pesquisa de quê? Direito do trabalho, gente. Não é ciência, não é fórmula, não é medicina. Que pesquisa é essa? Que você faz pós porque doutorado, porque não é para dar aula, é porque no Brasil você só pode realizar uma pesquisa se for através das faculdades. Mentira para dormir do boi e dormir. Direito do trabalho é para dar aula, você faz pós-doutorado para dar aula. Se ela fez pós-doutorado, se não foi para dar aula, foi para arrumar homem, para ter status, prestígio, porque ela tinha dinheiro, mas tinha prestígio, e aí tentar impressionar homem rico com poder. Tentar impressionar homem rico porque ela é feia demais. Então não invertam para mim não, passar para mim não. Tá? Então não ficam achando, gente, que eu só tô, gente, elas só estão assim porque com meus restos, eu não quero, meus restos, a única coisa que eu quero, vocês não podem me dar, eu quero casar com um homem de Deus para pregar comigo, eu quero casar com um homem de Deus para pregar comigo, eu vou casar, mas não agora, só vou casar quando eu for aprovada para juíza, que eu vou ser. E o segundo, eu vou viver muitos anos, eu sinto, se Deus quiser, e cuidar da minha saúde para isso, eu vou ser juíza, então eu vou casar quando eu for juíza. Se eu casar com 50 anos, não tem problema. Quero casar com homem de Deus, se vocês não podem me dar. Eu quero passar para juíza. Vocês também não podem me dar isso. Porque só com o meu esforço, no estudo, só eu posso me dar isso. Estudar para concurso de casamento. Vocês não podem me dar isso. Casamento com homem de Deus, vocês podem. Vocês podem me dar um concurso público, a aprovação na magistratura, vocês não podem. Na magistratura depende do meu esforço próprio somente. Eu vou ser juiz, não importa se na mesa da prova oral vai estar todo mundo com aquelas cores idiotas, não importa, eu vou fazer com a prova para magistratura, tá? E eu só vou casar quando eu for juiz. Depois, quando eu for juiz, quando eu casar. Isso vocês não podem me dar. E a minha vida financeira, vocês não podem me dar uma casa própria, meu sonho é ter minha casa própria, vocês não podem me dar isso. E ainda que vocês pudessem, eu não ia querer, porque o diabo ele oferece as coisas, mas tem um preço e ninguém me compra. Eu não quero que me deem nada. Primeiro que eu não preciso de esmola. Só o fato de vocês não me atrapalharem já tá bom. Só o fato de vocês não me atrapalharem vai estar bom demais. Primeiro que eu não quero esmola. Tá? E segundo, primeiro que eu não quero esmola. E segundo, eu não vou aceitar nada de vocês. Eu não ia querer também uma casa própria de vocês, que vocês vão querer mandar em mim. Ninguém manda em mim. Uma casa própria para mandar em mim, eu não quero. Então, gente, é isso. Quando acabar aqui, ainda eu vou falar mal deles mais ainda, tá? Abençoada prostituta de luxo mesmo, não tô nem aí, tá? Se vocês estão com raivinha, como eu falei. Ela ficou arrombada como para todo mundo, isso aí vocês não podem negar, tá? E, como eu falei, na próxima vez que for fazer a aula da OAB, bota o trocinho que tava em cima do O, do tamanho do O. Não bota o troço pequenininho em cima do O, não. Bota o troço do tamanho do O. E outra coisa que eu ia falar, que é do Wagner, que tenta até hoje me perturbar, né? Aí fica botando, vencemos, não sei o que. Gente, vencer, você multiplicar. Esse pessoal tem dinheiro, eu não. É óbvio que eles vão, se eu tô enfrentando gente grande, eles vão dizer que eles estão ganhando, eles vão produzir, favorecer eles. Mas essa produção não me interessa, porque ninguém associa a produção deles a minha, nem a elas. Elas que são loucas, que se intitulam para elas, mas a produção não é para elas. Ninguém do Brasil inteiro se associa, a não ser que colocasse o nome. Barbie. A Barbie você sabe que é aquela boneca da Barbie. Então ninguém associa essas cores a elas nem a mim. Então essas bobeiras eu não ligo. Vocês não podem, o que eu quero vocês não podem me dar, que é a minha liberdade cibernética, eu vou correr atrás no judiciário, vocês querendo ou não. O que eu quero é minha casa própria, minha vida financeira, bem, comer bem, me vestir bem,
poder sair quando eu quiser, ter dinheiro, ter meu carro, minha casa própria. Isso vocês não vão me dar e nem eu quero, porque vocês, se me desse, vocês iam mandar em mim, igual vocês mandam na Carol e na Arino Soares. Vocês mandam ela calar a boca, elas calam. Vocês mandam ela falar, elas falam. E em mim ninguém manda. Ninguém manda eu calar a boca e ninguém manda eu falar o que eu não quero, tá? Então por isso que eu não quero nada de vocês. Então o que vocês fazem de enaltecer elas, dane-se, eu não quero, eu não quis, por isso que vocês deram pra elas, continue dando pra elas, porque aí vocês mandam nelas. Em mim, ninguém manda, por isso que eu não quero nenhuma produção, nada de vocês. E ainda que vocês pudessem me dar minha casa própria, minha vida financeira, me dessem tudo, eu não ia querer, porque vocês iam querer mandar em mim. Vocês iam querer mandar falar, mandar no que eu tenho que falar, no que eu não tenho que falar, e igual vocês fazem com elas. Elas falam, vocês pedem para fazer, prostituta de luxo, de esposa, elas vão lá e fazem, com maior bom gosto. Aí depois vocês pedem para elas calar a boca, elas calam, mas com mau gosto, elas calam com raiva. Então, mas em mim ninguém manda, eu falo o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Diz que esposa, Carol Tupiniquá e Arino Soares. Felipe Bernardi é um homem que joga de dois lados, que não sei porque ele me persegue, se ele gosta tanto de homens, de mulher ao mesmo tempo, porque ele me persegue, isso que eu não entendo, ciberneticamente. O Henrique Correia é um louco que tá psicopata, que fica de aliança no dedo. Ele uma vez apareceu com uma esposa, que eu falei, morena, clara, meio forte, na piscina, ele com a aliança no dedo do lado dela e a irmã dele com o esposo, os quatro na piscina. E do nada agora ele insinua com essa aliança dele, quis insinuar que é que ele casou com a Carol, maluco, quis insinuar. Eu não lembro das redes sociais dele, mas ele quis insinuar, porque ele preferiu ela pra pôr a abóbora lá. Acho que ele preferiu a Ascenso, que o Ascenso é que o perfil abóbora, então sou tudo gay, tudo suruba, gay, homossexual, que joga dos dois lados, que se ele prefere o abóbora, botou lá, é porque ele prefere o Felipe Ascenso. O Felipe Ascenso sim, o perfil dele sempre foi abóbora, que eu sei a página dele, desde 2000 desde que eu conheço ele, 2015, que é Conju a página dele. Vai lá que vocês vão ver, que é tudo abóbora. Então ele tá preferindo o Ascenso, Henrique Correia. Também, né, o Felipe Ascenso tem colocado o Henrique Correia lá em cima, colocado o Felipe Ascenso, colocado o Felipe Bernardi lá em cima. E o Felipe Ascenso é outro, como eu falei, das coisas dele. Maluco, quer que eu seja amante dele, falou que vai me ensinar a ser gente, sendo que nem ele é gente. Quer me ensinar a ser gente, quer me ensinar a respeitar ele, falando que vai me rebaixar, vai pro inferno, você vai parar na cadeia, porque eu vou precisar de você. Você realmente que era esse aplicativo stalkear. Stalkear cabia mais com você do que com o Wagner. Então fica me perseguindo e vai me ensinar a ser gente, eu não quero nada com você. Nada, se você me desse o céu, a lua, o sol, eu não queria. Então pode dar tudo pra Carol, que eu não quero. Nada assim, nada, nem dela, nem de ninguém. O que eu quero vai vir de Deus, vai ser sólido, construído na areia, na rocha. Por isso que eu não quero. Porque tudo que eu tenho é pouco. Tudo que eu tenho é pouco. Meu conhecimento, tudo é pouco. Mas vem da rocha, vem de Deus. Por isso que eu não caio. Porque vem da rocha. Se não viesse da rocha, eu caía por qualquer coisa. É pouco, mas é firmado na rocha. Não quero nada que vem de vocês. Felipe Paciência é outro, maluco, psicopata, que está cada dia pior. O psicológico dele tá maluco. Porque ele tenta me derrubar e não consegue. Ele começa a fingir uma vitória deles que não existe. Que a vitória deles é exaltar fulano, uma coisa que eu não quis. A vitória deles é ficar me enfeiando na rede social, me enfeiando nos meus aplicativos, escurecendo minhas partes íntimas, usando os órgãos para rir, a gente ganhou. Isso é a vitória deles, gente, mais maluca ainda. Aí eu vi que eu ganhei, porque vocês estão mais perturbados do que... Não existe castigo pior do que estar louco. E a loucura deles já é uma vitória para mim. O fato de eles estarem malucos já é uma vitória para mim. Então não se gloriem por causa da minha situação financeira, que eu voltei para casa, como se isso fosse uma vitória, não, porque pelo contrário, isso me ajudou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu provei para todo mundo que eu estava certa sempre, o crime cibernético, e eu adquiri conhecimento, que agora eu posso dar aula. Eu aprendi a falar em público, eu tinha vergonha de... Gente, olha só, se fosse em outros tempos, se fosse em outros tempos, do jeito que eu sou, fazer atividade física em casa. Deixa eu ver se eu consigo passar pra cá. Não consigo passar pra cá. Do jeito que eu sou, fazer atividade física em casa. Deixa eu ver se eu... consegui. Fazer atividade física, porque a câmera tá no cantinho, porque eu ia ler o artigo. Fazer atividade física em casa, assim, no meu quarto, sabe?
E se fosse outros tempos, fizesse isso no meu rosto, nas minhas partes íntimas, pro YouTube, Brasil, no YouTube, o Brasil todo ver. Se fosse outros tempos, gente, eu estaria em depressão, eu não estaria levantando da cama, eu não estaria comendo. Se fosse outros tempos. Mas como eu perdi a vaidade, eu perdi esse orgulho não, vaidade, eu perdi essa coisa de vaidade, então, e eu perdi a vergonha de fazer atividade física, foi muito bom. Fazer atividade física, eu perdi a vergonha. Primeiro, eu perdi a vergonha de fazer atividade física, de dar aula, aí depois eu comecei a fazer atividade física. Então, foi bom pra mim, tudo foi bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que agora eu faço vídeo fazendo atividade física, posso fazer vídeo dando aula, que a primeira vez aparecer assim, dando aula, foi muito difícil. Depois eu perdi a vergonha, comecei a fazer até atividade física. Vocês veem que eu fiz primeiro aula, vocês veem que eu vi primeiro aula, foi muito difícil fazer. Eu tinha vergonha de aparecer falando, eu tinha vergonha de aparecer dando aula, falando. Então, eu tinha maior vergonha, eu perdi a vergonha de falar dando aula. Primeira vez que eu fiz aula, que meu irmão falou assim, vai ficar estranho você gravar, dando aula, explicando questões sem aparecer. Vai ficar muito estranho, você tem que aparecer. Aí eu fiz a minha primeiro vídeo resolvendo questões. Perdi a vergonha, aí eu inventei o projeto 365 dias. Aí eu comecei, aí que eu perdi a vergonha de vez, fazer atividade física assim, esses exercícios de shortinho, de bermuda, sabe? Esses exercícios feios. Às vezes sem maquiagem, eu parecia sem maquiagem, com o cabelo amarrado assim de manhã, do jeito que eu acordo de manhã, que eu saía pro trabalho, eu não usava maquiagem não. Mas eu não ia pro trabalho, nem na esquina, assim, os cílios, sim, esses cílios e o lápis. Depois eu tirava, porque me incomodava. Mas eu não ia na esquina sem cílios, ou um batonzinho. E eu aparecia de manhã fazendo atividade física sem batom, sem lápis, sem, né, com o cabelo amarrado às vezes. No meu quarto, sabe, de short, se falasse isso pra mim anos atrás, eu não ia acreditar. No futuro você vai fazer isso. Eu falei, mentira. Mas foi porque eu fiz a primeira aula. Quando eu dei a primeira aula, aí daí em diante eu perdi a vergonha. Eu fiz o meu primeiro vídeo fazendo atividade física, aí perdi a vergonha de vez. Então eu não ligo mais. Então, hoje em dia você não pode nem ligar, porque hoje em dia é tanta inteligência artificial, né? Hoje em dia, gente, tem inteligência artificial, tem esses vídeos de modificação, então você não pode nem ligar, porque você lançou na rede social, já era. Eles pegam vídeos seus, igual fazem com os artistas, fizeram com a Dilma, fizeram com o Lula, pegar os vídeos, mas não da rede social deles, é claro. Aqui chegou o extremo das minhas redes sociais, mas lá, meus arquivos antigos, fizeram com as minhas fotos antigas de 2017. Mas as redes sociais é assim, lá o YouTube pegaram com o Lula, pegaram da Dilma, eles fazem letra, artista, antigamente aparecia reels pra mim com artistas falando assim diretamente pra mim. Artista, falei, gente, aí apareceu o Rodrigo Faro falando pra mim, recado, artista mandando recado pra mim, de situações da minha vida, situação dessas brigas que eu tava fazendo, essas brigas, essas trocas de farpas com o juiz, com o trabalho, com o procurador, com os ex-professores, essas trocas de farpas, aí aparecia nos réus artistas falando comigo, artistas nos réus, mas é inteligência artificial, o vídeo que eles pegam, aí bota artista falando coisas que ele não tá falando, com a imagem deles, eles lançavam e os réus apareciam pra mim, pra dar a impressão que eu era famosa, eles eram malignos, gente, eu jogava bem pesado mesmo, pra insinuar, mas eu tenho a minha cabeça, ao contrário deles que são doentes mentais, eu tenho a minha cabeça no lugar, então eles botavam. Então a mesma coisa, eu lancei, eu falei assim, poxa, mas é o risco, você joga no computador, você jogou nas redes sociais sua imagem, então o que adianta ter na minha, mesmo que apareça assim, o deformado, igual eles botaram o deformado. Mas nas redes sociais, né, não tem mais ninguém legítimo, eles modificam, eles mudam, botam o rosto diferente, botam o rosto assim, os olhos maiores, se o rosto da pessoa é pequeno, os olhos é pequeno, botam os olhos maiores, se a boca a pessoa não tem lábios, vocês botam lábios carnudos, são gay. Aí esse é o risco, mas não nas minhas redes sociais, é diferente. Então, depois eu me acalmei, por quê? Porque é muito fácil, porque eu não tenho dinheiro para comprar os aplicativos agora, mas é algo muito fácil de fazer, eu não tenho dinheiro para comprar as ferramentas agora, mas é muito fácil de fazer, só que eu não quero colocar eu bonita, nem feia demais, eu quero original, mas hoje em dia, gente, é difícil você ter a sua imagem original nas redes sociais. Até aqui, esse aplicativo não coloca a minha imagem oficial, ó, porque eu assim, eu tenho um pouquinho de... Agora tá aparecendo que eu tô de perto, mas de longe a luz, ela tira algumas coisas, imperfeições do seu rosto. Então você não aparece totalmente nas redes sociais, você não aparece realmente como você é. Então hoje em dia tem muito Photoshop, tem muita adulteração. É difícil hoje em dia você ter fotos originais, fotos
das pessoas como elas realmente são. Até a produção, quando você vai ver na TV, aquela ali é uma produção, a pessoa tá de maquiagem, pó, para tirar a luz, que a luz fica no rosto. Então quem filma coloca pó para tirar aquele efeito da luz, que a luz tende a mudar. Então não tem ninguém sem sem algum artifício no rosto ou no corpo hoje em dia nas redes sociais. Então isso me aliviou mais um pouquinho. Mas assim, não nas minhas redes sociais, mas hoje em dia é muito difícil. Você vê até os artistas pegam, eles modificam. Tem ninguém original nas redes sociais. Isso é até para você pensar, né? A tecnologia hoje em dia não tem ninguém mais como era antes, como você é realmente. Você modifica, até quando você vai botar uma foto, você modifica o seu rosto, você tira as imperfeições, você bota como você quer que você seja. Os artistas colocam eles como eles querem que seja, não como ele realmente é. Muda uma imperfeição aqui, uma gordurinha aqui, ele tira. Aí bota a pessoa com a cintura fina demais. Tem aplicativo que faz a pessoa com a cintura fina demais. E eu não quero só eu como eu sou, de fato. Eu quero mostrar para meus filhos aqui como é que eu era. Não vai, daqui a pouco, meus filhos não, quando vou ter filhos. Mas mostrar lá na frente para as pessoas que eu conhecia como é que eu era. Não vai ter mais isso, gente. Porque você hoje em dia, não vai ter mais isso. Você vai pegar uma foto sua, um vídeo. Olha como eu era de anos atrás. E o vídeo está modificado. Aí você pega um vídeo hoje, uma pessoa que botou a cintura fina, ajeitou os olhos, quer mostrar para sua família no futuro, para os seus amigos, olha como é que eu era antes. Não, mas os artistas não. Os artistas realmente têm fotos, gravado algo, aí eles pegam, porque a gente agora, essa geração, mais digital. Mas essa geração de fotos, desses artistas mais antigos, ele tem foto no papel, então isso digitaliza e coloca no computador, mas tem as fotos guardadas, as coisas guardadinhas lá. Aí caso alguém modifique na vida real, na digital, ela tem na vida real as fotos. Mas a gente que fica sempre colocando tudo digital, é um perigo, porque aí depois você vai pegar, se você não tiver um pendrive e salvar no HD, você tiver tudo salvo no arquivo, você pode perder. Ou se você não perder, tiver salvo em alguma nuvem, Dropbox, um criminoso pode entrar lá e modificar suas fotos antigas, modificar até o cenário, modificar suas roupas, modificar tudo. E aquelas recordações que você tinha lá atrás, que você salvou no Dropbox, essas nuvens aí online, não é mais a verdadeira que você tem. Por isso que agora eu vou fazer isso quando eu tiver mais na frente, quando eu for viajar para o exterior, eu vou tirar tudo foto com câmera assim normal e vou salvar. Porque aí eu vou salvar tanto no digital como para eu fazer foto mesmo impressa. Porque a foto impressa não pode ser modificada. Marque lá anos, o tempo, apague ou alguma coisa assim. Apague não. Você tem ali para você. Não vai, é difícil hoje em dia, né? Até você tirar aquilo ali, porque tem foto da minha mãe antiga, de 50 anos atrás. E ela tem, guardado igualzinho. Então é bom você ter. Hoje quando eu pegar foto, eu vou tirar foto agora sem ser. Fiquei pensando nisso. Vou tirar agora foto com máquina real. Um dia, quando for a primeira vez para o exterior, eu vou tirar foto reais, foto com câmera mesmo, sem nada na internet, para guardar para mim. Que aí, se modificarem qualquer coisa, eu tenho guardado e eu boto para online novamente. Então, eu não tenho. Se fosse outros tempos, gente, eu estaria depressiva, nem levantava da cama, eu estaria muito mal se fizesse isso comigo anos atrás. Mas hoje eu perdi a vergonha. Hoje eu faço atividade física aí, no chão, na minha casa, na casa da minha mãe, nem minha casa é. Eu perdi a vergonha, então hoje eu não ligo mais. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. E outra coisa também, eu não ligo por causa disso, porque hoje em dia ninguém é real nas redes sociais, tá muita modificação, as pessoas se modificam tanto, que você vê que é uma coisa tão fácil, que você pode voltar, bota o aplicativo, você bota como você era antes, como você até melhora, como você... Eu não sei como o YouTube vai fazer, mas o YouTube eu quero que ele coloque eu como é que eu era, exatamente, sem ser tirar as modificações, sem alterar por estar mais bonita ou exagerar demais. Eu quero que bote eu como é que eu era. E aí tanta modificação que você fica até pensando, é por isso que você não liga, porque você vê tanto, eu vi no YouTube várias modificações, pessoas botando assim, coisa assim, outro botando coisas assim do lado, então eu vi tanta modificação que você acaba nem ligando. Você sabe que tudo é temporário na internet. Até se você lembrar, por exemplo, se eu lembrar como é que era, porque eu não lembro como é que era o cenário lá de onde eu tirei a foto com o Cristiano, eu lembro que eram uns cafés na parede atrás. Se eu lembrar, eu mesmo podia fazer no aplicativo, quando eu comprasse o Microsoft Assinatura, naquela ferramenta que muda
as coisas atrás, eu podia colocar, mas é porque eu não lembro como é que era. Eu lembro que era uns café, uma parede cinza com uns negócios de café atrás, onde eu tava cristiano, não era aquela planta. Eu podia modificar, botar como era antes, se eu lembrasse. Pra você ver que tem aplicativo, ferramenta que modifica tudo. Você pode mesmo brincar. Por isso que eu não liguei. Se hoje em dia é tão volátil a imagem, então você pedir, você mesmo fazer. Só que eu não quero fazer, eu quero que o YouTube faça. Mas você mesmo pode fazer com os vídeos depois. Vai ser até divertido. Você pode botar até cenários atrás que não tem. Modificar, vai ficar em real, né? É igual as pessoas hoje em dia dando aula com um cenário atrás de uma sala, de um escritório que não existe. Eu acho legal aquilo. E hoje em dia é tudo volátil, por isso que eu não ligo muito. Então, gente, eu vou fazer o outro vídeo. Eu vou no banheiro e vai ficar parte 1, depois parte 2. Tá? Porque eu vou beber água no banheiro.